para que ninguém se confunda, jornalismo policial é a área que se dedica a cobrir fatos criminais, judiciais, de segurança pública, entre outros. O que não é o mesmo que jornalismo investigativo. Então, fica comigo para a gente descobrir o que mais envolve esse pilar jornalístico. Então é isso, hoje é um episódio pra gente aprender. Seja com quem tá há muitos anos no mercado vivendo jornalismo policial, seja com quem chega como um novo talento nessa área. É isso, a gente tem hoje então um encontro de gerações. Isso porque Renato Dornelles tem aí quase 40 anos de profissão e a Letícia Mendes tem quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Não é bem um novo talento, né? Mas tá chegando aí repórter do Diário Gaúcho e de Zero Hora e tá chegando pra dominar o campinho. A gente sabe, inclusive, eu já sei, inclusive, que essa dupla tem já histórias juntos. Então hoje eu quero saber, porque como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Bom, gente, vamos lá. Eu já quero saber, eu vou começar a fazer algumas perguntas que são curiosidades muito minhas, mas eu tenho certeza que o público vai embarcar junto nessa. Que é o seguinte, a primeira coisa que eu quero saber de vocês, como uma jornalista, né, também, o que encanta vocês no jornalismo policial? Por que esta área? Entre tantas outras mais leves, por que o jornalismo policial? Não sei. Renato, pode iniciar. Então, certo, vamos lá. até botar mais tempo. Mas, para mim é uma coisa curiosa, porque quando eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, isso há uns 40 anos, né? O meu pensamento era que a única área que eu não trabalharia era na editoria de polícia. Jura? A única área que eu disse, não, essa eu não vou trabalhar, mas de jeito nenhum. Mas aí aconteceu, comecei a trabalhar na Rádio Gaúcha e apareceu uma vaga na editoria de polícia de Zero Hora. Fiz o teste, fui contratado e, poxa vida, Nunca mais saí. E o que eu posso dizer assim? Eu acho que o fato, assim, e até também porque paralelamente, logo depois que eu entrei, eu comecei a fazer as pesquisas sobre o crime organizado aqui no Rio Grande do Sul, né, que resultou 20 anos depois no livro Falange Gaúcha. O primeiro, né? Isso, exato. Depois, né? Exato, e também, né, depois documentários. Mas, então, eu acho que quando eu comecei a fazer essas pesquisas, bom, aí acho que a minha área é essa e eu tenho que abraçar esses fatos. Aceita então. Exato, e, poxa vida, e tanto que alguns períodos que eu estive fora do jornalismo policial, eu sempre desejando voltar. Ai, sentia falta. Sentia falta. Fazia, né? Quando eu trabalhei, no período que trabalhei no Diário Gaúcho, no início, eu não estava no jornalismo policial, mas fazia matérias, séries especiais. Fui premiado com uma série, inclusive a série, né, que deu origem ao livro, A História da Falange Gaúcha, eu não estava no jornalismo policial naquela época e escrevia a série. E tu, Lê, então, uma mulher, inclusive, no jornalismo policial, que também é mais incomum, né? Como é que foi isso? Então, a minha história é um pouco parecida com a do Renato, no sentido de que não foi uma escolha, né? Acho que o jornalismo policial nos escolhe, né? É mais ou menos isso. Eu comecei trabalhando, logo que eu me formei, eu comecei trabalhando como correspondente do Grupo RBS no Vale do Taquari. E lá eu cobria todas as áreas, né? Então, independente, né? É uma grande escola, É uma grande escola. Trabalhei 2 anos cobrindo todas as áreas possíveis. Então, um dia eu estava cobrindo polícia, no mesmo dia eu estava fazendo gastronomia, estava fazendo geral. E eu não tinha muito bem definido ali naquele momento, né, o que eu queria fazer. Mas, ao longo do tempo, eu acabei indo para um outro grupo, para o Jornal Gazeta do Sul. Lá eu me especializei em jornalismo policial. E o que mais me encantou no jornalismo policial é a possibilidade de contar histórias, sabe? Eu sou apaixonada por contar histórias, né? Trabalho com ficção, com jornalismo. Então, essa possibilidade de contar história, eu acho que pro Renato também deve ter muito disso, né? A gente sempre tem uma grande história para contar quando está falando de jornalismo policial.
E isso me cativou muito, assim, e eu segui, fui continuando, e aí a gente vai se apaixonando pelos assuntos, né, pelos temas, né, quanto mais tu aprende sobre o jornalismo policial, mais tu se apaixona. Porque, às vezes, ele é um pouco assustador, né, dependendo para quem não cobre, ou ele é um pouco assustador, mas ele também é apaixonante. A gente se descobre ali, vai aprendendo, vai vendo que tem muitos temas, contar histórias das pessoas, estar perto das pessoas, muitas vezes em momentos difíceis, né, complexos, né, que exigem um emocional. Mas isso, essa possibilidade de contar histórias dentro do jornalismo é o que mais me encanta e me encanta até hoje. Quando a gente fala de jornalismo policial, a gente está falando em cobrir crimes, né, criminosos, enfim. E essa é uma área, como a gente falou antes, né, ela é uma área perigosa, né, considerada perigosa para quem cobre, enfim. Vocês já passaram por essa coisa do medo, da situação? O Renato eu conheço um pouco mais, né? Aliás, para quem quiser conferir, nós temos o nosso primeiro episódio que foi pro ar de um outro programa aqui do Coletiva.tv, que é o Memórias da Comunicação. O Renatinho foi o nosso estreante lá, quando a gente recontou a fuga do Melara. Sob a ótica do Renatinho, Faz que estava 30 lá. anos esse ano. Esse ano fazendo 30 anos, então olha aí, ó, já aproveita, dá uma resgatada lá nos nossos episódios, que tá muito legal. A gente estreou, inclusive, Coletiva.tv com este episódio. E então eu conheço, e também o Renatinho também é nosso colunista em Coletiva.net, compartilhando muitas histórias. Agora, então, vai vir carnaval, né? Tem essa outra faceta aí. Mas assim, eu sei que o Renato já passou por várias situações, a gente já conversou bastante sobre isso, mas eu sei que já teve, inclusive, situações juntos aí, situações tensas. Contem pra gente aí como é que foi isso. Fazer só uma introdução, assim, que pra mim, assim, durante muitos anos, uns 15 anos, eu me sentia muito tranquilo, porque parecia, assim, que havia uma ética, entre aspas, né? E eu me sentia, ia em qualquer lugar. Tinha um respeito deles. Para mim, o divisor de águas foi a morte do Tim Lopes. Ali eu vi assim, poxa, mata um repórter. Tá? Mataram um repórter da Globo, um jornalista da Globo. Daí e a gente começou a sentir. E aqui no Rio Grande do Sul, também o crime ele ficou muito mais violento, muito mais ao longo do tempo. Principalmente a partir de 2016, que começou uma guerra entre duas facções, dois grupos, né? Uma guerra com os cortejamentos. E aí é que vamos dizer assim, que chega a gente... que na verdade eu e a Letícia, a nossa história se encontra mais de uma vez. Ela chegou aqui ao Grupo RBS, ela entrou no meu lugar num período que eu me licenciei para divulgar o documentário Central na Europa. E a Letícia aí entrou e não saiu mais. E nunca mais. Aí o jornalismo te fisgou de verdade, um policial. Mas tinha fisgado na Gazeta, né, na verdade. Já tinha. Mas foi ali que a gente se encontrou. Se encontrou. Mas, assim, essa situação assim, que a gente vai falar é porque um dos matadores de um desses dois grupos, eu me lembro, Letícia, ele respondia por quantos homicídios. Tinha 20 e poucos, mais de 20 que ele estava respondendo, mas havia o envolvimento dele em mais de 60 assim, homicídios. E era um matador que, quando soube que ia ser morto dentro do próprio grupo, ele resolveu delatar, né, Letícia? Foi o primeiro delator, né? Foi o primeiro delator do crime organizado no Estado. E ele foi para o programa de proteção a testemunhas e entrou em contato com a gente e nos deu uma entrevista. Ele entrou em contato com vocês. Hoje a gente pode falar mais tranquilamente, Renato, sobre a história, mas foi isso. Ele estava no programa de proteção não podia ser falada durante um tempo. Durante um tempo, não. Durante um bom tempo, não, porque ele estava nesse programa de proteção a testemunhas. Depois ele acabou saindo e acabou vindo a ser morto pela facção rival, inclusive. Mas na época ele nos procurou por e-mail, enviou um e-mail para o jornal dizendo que eu queria falar sobre a delação. Na época já se ouvia falar nessa delação, né, Renato? Sim, se ouvia, mas o Ministério Público e a polícia não abriu. Era muito reservada essa história. E aí a gente recebeu um e-mail dizendo, tem informações sobre a delação, sobre a delação e eu gostaria de falar. Mas assim, o primeiro contato que eu fiz com ele, eu nunca imaginei que ele era o delator, né? Peguei meu telefone e liguei. E aí ele não me atendeu. Depois mandei uma mensagem. Olha, a gente gostaria de conversar sobre. E aí ele me liga de volta e diz, olha, eu sou o delator. Eu estou no programa de proteção a testemunhas e sou o delator.
E aí o Renato entrou comigo na história, o Renato tinha um conhecimento gigantesco sobre... Ele dizia, inclusive, né, aquele teu colega que entende tudo de crime. Eu tive a sorte que Renato não... é famoso, inclusive, dos criminosos, né? Mas eu tive sorte disso aí, porque ele não fixou meu nome. O Não, dele disse, meu, ele ele fixou. sabia. Ele se referia a mim como O teu colega. que sabe tudo de crime. É. E aí foi isso, a gente fez uma grande reportagem, né, que saiu no Caderno Doc na época. Isso. E ele seguiu no programa Protege, depois acabou saindo, mas tinha essa tensão, assim, pelo fato de a gente tinha recém, inclusive, da facção, né? Exato. Até o juiz da vara do júri faleceu, morreu de câncer ano passado, o juiz Koinek. A gente foi lá mostrar para ver se realmente o que ele tinha falado era verdade. Ele analisou e disse, não, é tudo verdade. Ele só deu um conselho para vocês. Aí eu não assinei a matéria. Não assinei a Aí, matéria. por quê? Se eles, no caso, o bando que queria pegar ele. Que era da própria facção dele, né? Queria pegar. Se eles não gostarem da matéria, eles podem matar vocês. Né? Ele falou assim, o juiz foi sincero. Aí ele contou como é que esse bando agia, por exemplo, quando havia testemunhas, que pessoas que iam testemunhar em processos. Eles descobriam quem ia testemunhar. Né? E aí pegavam dessas balas que se vende de bar, que as crianças gostam. Quer dizer, pegavam o papel dessa bala, botavam uma bala de pistola dentro e enrolavam e mandavam para testemunha. Aí as pessoas tinham medo de testemunhar. Meu Deus, mas vocês já receberam uma bala assim? Não, mas por isso que o juiz nos aconselhou, não assina. E aí vocês não assinaram? Não assinamos. O veículo entendeu. A gente legal. foi falado só depois do desfecho, né? Que a gente foi falar que éramos nós que tínhamos feito. Até no livro ali o Cis fala que eu e a Letícia fizemos. Mas é que ali havia outros riscos, que tem o Wagner, que é um jornalista, um cadeirante que também faz filmes, e ele fez um documentário, e ele também ele entra em tudo que é área. E ele chegou a entrevistar, só que nunca usou, ele tinha imagens na época desse rapaz, né, desse delator, e ele chegou a ser sequestrado porque queriam que ele entregasse as imagens. Então, para ver o risco, porque... Claro. Então que a gente corria esse risco, se soubéssemos que eram nós que tinham feito a matéria, sei lá, sequestrado, para tentar entregar da pista onde ele estava, onde ele poderia ser encontrado. não sabia onde ele estava naquele momento, né? Ai, perfeito. Sim, para tentar tirar de vocês informações. Isso, informações para chegar nele. Mas a entrevista nunca foi pessoalmente? Não, a entrevista foi feita toda online. Toda por vídeo, conferência. Mas já teve essa situação de ter que encontrar alguém pessoalmente? Sim. Quando eu fiz uma... É que a Letícia acho que chega num momento mais facilitado de comunicação. Facilitado, mas também a Letícia vai muito a campo. Não, até porque no interior também deve ser bastante, mais reduzido, os recursos são mais reduzidos. Eu fiz e também envolvendo esses grupos, né? Só que aí, no caso, uma reportagem do Grupo Rival, com o Rival que eu e o Eduardo Torres fizemos na época, que eram os refugiados do tráfico, que eram pessoas que tinham que abandonar a comunidade, abandonar as casas por ameaça do tráfico, e pessoas não envolvidas com tráfico, ou as crianças iam abandonar a escola, tinham que ser transferidas, uma série de coisas, ou eram expulsos do tráfico. Então, na época que se falava muito em refugiados internacionais, a gente mostrou que aqui também, nessa guerra, também tem muitos refugiados. E aí, uma pessoa que estava sendo perseguida era um microempresário, assim, que teve que abandonar todo. O filho dele foi morto, ele teve que abandonar tudo. E começou a viver como um andarilho, sabe? Sem uma residência fixa. E ele ficou com medo também, não confiava em policiais a ponto de se oferecer para o programa de proteção a testemunhas. E aí ele foi dar uma entrevista, ele se ofereceu, e aí foi algo assim, ele passou um número de celular, eu liguei, e ele disse, amanhã te ligo. Que ele não falou muito. Aí ele mudou o chip, ligou com outro chip e marcou comigo na frente da prefeitura de Alvorada. Encontrei ele ali, ele disse, agora vamos sair daqui, e foi me dar entrevista lá em Viamão, porque ele tinha medo que tivesse sido rastreado, e ele sabia que se encontrasse ele seria morto.
Uau. E claro que se eu tivesse Tu ia junto, morto, né? ia ser morto junto. Sim. Então, foi uma situação assim bem tensa, exato. E contigo? Eu acho que as situações mais tensas é quando a gente tem que ouvir pessoas que estão com medo, né? Essas são as situações mais complexas, né? Acontece a gente está fazendo matéria sobre crime organizado, locais tomados pelo tráfico, da gente ter que ouvir essa pessoa, ter que tomar todos os cuidados, né? Onde encontrar essa pessoa, às vezes a pessoa não quer de forma alguma ser identificada, Claro. ou que qualquer pessoa desconfie que ela está dando uma entrevista, né? Então, assim, ó, tem muita coisa, assim, às vezes, de tu ir com um carro, né, sem logo, né, tu entrar sem nada que te identifique, né, pra te poder ter essa conversa com a pessoa, para que ninguém no entorno também desconfie que ela tá dando, né, essa entrevista. Porque, muitas vezes as pessoas não têm condição de sair da comunidade, né, pra te encontrar, né, então tu precisa ir até lá e conversar com essas pessoas. Nessa mesma reportagem de Refugiados do Tráfico, teve outras duas situações assim, curiosas. Uma que foi que nós tínhamos que entrevistar a mulher que tinha sido expulsa e tinha voltado para a casa dela, mas daí ela disse assim, olha, apareçam lá pelas 7 da manhã, porque às 7 da manhã os traficantes estavam todos dormindo. E vocês têm até determinada hora para sair, porque depois eles começam a sair, começam a tomar os pontos. Nós fomos, saímos. E uma outra foi essa questão que a Letícia colocou, do carro, né? Eu me lembro que o motorista me deixou bem longe, eu caminhei nessa mesma reportagem, eu caminhei bastante a pé. Mas só que tem um detalhe, claro, depois que eu ficava pensando, depois é que a gente se dava conta, é que eu era colunista também, então a minha foto saía no jornal. Então não adiantava deixar o carro lá, eu olhava a minha foto, sabiam. E aí eu fui falar com uma família, e aí vinha toda hora mais de um adolescente, eles vinham e de moto, sem capacete, e tu via que eram uns guris de 15 anos, e ficavam empinando a moto atrás. Aí eu senti que era um recado, porque durante a gravação do documentário central tinham feito a mesma coisa. Quando uma testemunha está dando depois. Que são sinais. Exato, daí eu disse, bom, vou sair até mais pela família do que por mim. Porque tudo bem, como eu saí dali, mas eu ia botar a família em risco. Daí eu acabei não falando com a família, tinha combinado tudo, mas acabei não falando para não colocá-los em risco ali. Bom, a gente falou também, tu falou, recebi um e-mail, enfim, eu acho que tem muita gente que tem essa curiosidade também, essa é uma das que eu tenho, essa curiosidade. Que é sobre essa relação com fontes, né? Porque a gente tem, claro, a gente entende que vocês devem ter as suas fontes oficiais, os juízes, os delegados, enfim, né? Tem que ter essa relação. Mas existem essas assim, recebe um e-mail, e aí? E tem que conferir, tem que confirmar, tem que saber, se coloca em risco ou não se coloca em risco, como é que acredita, como é que filtra isso, como é que surgem essas relações, para que essas pessoas que estão dentro destes crimes também virem fontes. Porque como tu disseste, né, Lê, a gente conta histórias, inclusive dessas pessoas que têm muita história para contar, né, dependendo do seu contexto. Então, como é que é isso? Como é que surge isso? Então, eu acredito que essas fontes, né, essa pulverização de fontes é o mais rico, né? É onde a gente consegue ter, às vezes, uma história, a polícia vai te contar a história de uma forma, quando tu escuta familiares, né, tu vai entender a história de uma outra forma, porque são olhares realmente, né? Existem diferentes lados de uma verdade, né? E a gente tem que realmente, hoje em dia a gente tem um desafio que é muita informação, né? A gente recebe muita informação, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. E-mail até agora hoje em dia nem se usa tanto para mandar informação, né? Mas por WhatsApp a gente recebe muita coisa. Então assim, ó, fazer esse filtro das histórias já é um desafio, né? A gente olhar, né? Por exemplo, eu, por exemplo, tô num grupo que é estadual, nacional, né? Tem um olhar, né, estadual e nacional. Então, fazer esse filtro já é desafiador. Depois, tu conseguir entrar nessas histórias. As redes sociais ainda são muito úteis nesse momento, né? Claro. De procurar família, gente. O Facebook dizem que ele está morrendo, pode estar morrendo, mas ele ainda é muito útil para a gente localizar familiares, né? De uma determinada história. Então, as redes sociais são aliadas. Construir essas diferentes fontes é o que muitas vezes nos salva em muitas reportagens, é o que vai nos trazer, né, novas pautas. Eu digo, até o contraponto, né? O contraponto, que é essencial,
policial, no premissa, reportagem, claro, né, claro. na reportagem policial, ele muitas vezes ele desencadeia uma série de outras informações. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho muitos advogados que viraram excelentes fontes, né, que são as pessoas que avisam, digo, tá acontecendo tal coisa, né, que teoricamente seriam procurados somente para dar um contraponto, né? Isso. Mas quando eles entendem que tu tá realmente querendo ouvir, né, que tu quer saber o lado deles, acabam também fidelizando essa fonte, né? Então, pra gente não ficar preso somente naquelas, né, nas fontes oficiais, que a gente vai ouvir sempre, Claro, claro. mas para que a gente tenha, né, essa gama maior, assim, de fontes. Eu acho que isso enriquece o nosso trabalho. Até né? para contar a história de uma forma mais Exatamente. completa. Exatamente. Né? Eu sempre digo isso em várias conversas que eu tenho sobre o jornalismo, que nenhuma matéria jornalística com apenas um lado é rica de conteúdo, né? Isso tem, Letícia, né? Até nessa questão do delator, tem uma questão ali importante, porque o delator, até para justamente as pessoas não ficarem presas, o repórter não ficarem presas só à fonte oficial, mas quando não conseguirem ouvir o outro lado, não comprarem a versão como pode até colocar segundo a Polícia Civil, segundo a Brigada Militar, porque aconteceu o delator, ele na entrevista para nós, ele contou o fato de os policiais militares prenderam um líder do grupo rival, um dos líderes, e ligaram para eles oferecendo a cabeça desse líder, quanto eles pagariam para eles, policiais militares, matarem. E aí ele contou quanto foi pago e tal. E aí eu fui olhar, como era um nome que eu lembrava que tinha lido alguma coisa, eu fui olhar como o repórter que fez a cobertura na época da morte tratou. E aí o repórter abriu a reportagem dizendo que esse líder não costumava, como é que diga, que era alguém que costumava reagir sempre às ações da polícia. E tal, e não se entregava fácil, costumava e tal, e aí agora houve um tiroteio com a polícia militar e ele foi morto. Aí eu vi que o repórter comprou a versão que a polícia militar colocou para dizer que esse líder havia sido morto num tiroteio, mas o delator nos contou de que, na verdade, ele foi preso, esse líder, e os autores da prisão negociaram com o grupo do delator a morte desse líder. É uma linha muito tênue, né? De, assim, quem acredita, como que tu conta, que palavras tu usa. Então, exato. O que eu aconselho, se não conseguiu ouvir o outro lado, digo, olha, põe tudo na palavra do exato, segundo a Polícia Militar e tal. Eu disse que isso aqui ia ser uma aula hoje. Agora, sobre fontes, por exemplo, no sistema penitenciário, eu aprendi com o juiz e com o promotor. Assim, sobre o sistema penitenciário, até porque dentro do presídio, os presos lá estão sob domínio de facções, evidentemente que eles não vão falar. Mas um juiz me ensinou. Procura sempre o familiar, porque o preso sempre comenta com o familiar. Perfeito. E aí, então o familiar sabe tudo. Aí tu vai prometer o familiar, eu preservo a fonte, mas o que aconteceu lá dentro e tal. O familiar sabe de tudo que acontece lá dentro. Não precisa estar lá dentro para entender a história. Exato, porque ele vai visitar e o preso vai contar para ele, para o familiar, vai contar para a mãe, para a companheira. Então, os familiares destes, sejam presos, criminosos, julgados, enfim, viram fontes também. Exato. Para mim, as melhores fontes do sistema penitenciário, para mim, assim, tanto no jornalismo como nos documentários, são os familiares. E os familiares sabem o que está acontecendo lá dentro e como estão aqui fora, eles falam e tudo. E claro, às vezes não gravam, não mostram o rosto, mas dão informação em off. Então, dentro do sistema, eu acredito que, para mim, assim, os familiares são as melhores fontes. Interessantíssimo. Falou, Renatinho, no sistema prisional, e aí eu vou puxar para a nossa próxima pergunta, que é assim, quando a gente fala em jornalismo policial, a gente está falando de assalto, de tráfico, do sistema prisional. O que envolve o dia a dia do jornalismo policial? Que temas vocês, né? Quando a gente fala em jornalismo policial, todo mundo pensa em crime. Mas existem, primeiro, vários tipos de crimes, né? Começa por aí. E segundo, também tem isso, tem o sistema prisional, tem casos já abertos, sei lá, investigações policiais, enfim. O que envolve o dia a dia?
O dia a dia é muito amplo, né? O dia a dia do jornalismo policial, ele é extremamente amplo. Acaba que muitas vezes a gente acaba se especializando um pouco em determinado assunto, né? Por exemplo, eu cubro muito violência contra a mulher, né? É uma área que eu cubro muito violência doméstica, casos de feminicídios, né? Agora, no mês de janeiro, a gente teve uma alta em feminicídios aqui no estado, né? Então, é um tema que eu cubro muito. Mas a gente varia muito mesmo a temática. Por exemplo, golpes. Nos últimos anos, teve um salto enorme em golpes. Exatamente. Desde o período da pandemia ali, que as pessoas migraram para esse universo, muito mais transações online, né? Os criminosos também migraram, né? Muitos grupos, né? Crime organizado também se especializou nos estelionatos. Então, é um tema que a gente cobre muito, né? Hoje em dia, estelionato é um tema que a gente cobre muito, né? Esses golpes. Enfim, o próprio sistema prisional, né? É uma área que a gente cobre bastante também. É uma pauta recorrente. É uma pauta recorrente. Os crimes dos mais diferentes tipos, os homicídios, enfim. Tem muitos assuntos mesmo dentro da segurança pública. Então, no dia a dia, a gente vai variando. Um dia, tu está cobrindo, né, na nossa dinâmica, né, dentro da Zero Hora e do Diário Gaúcho, cada dia tu está cobrindo um assunto diferente, ou às vezes mais de um assunto ao mesmo tempo, né? Que torna a área também interessante, exatamente, assim, de não ter essa rotina. Muito mais interessante. Do esporte, por exemplo, né? O esporte, ele, todo dia tem que ir lá fazer, ser setorista, tem que fazer... Isso não existe. Não existe. Não existe. Essa rotina não existe. Até porque, assim, ele é extremamente dinâmico porque tu não consegue prever, né? O crime tu não tá prevendo, né? Eu posso ter uma previsão do que eu vou fazer hoje, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma previsão do que eu vou fazer no dia de hoje. Mas isso não significa, né, que ao longo do período alguma coisa cai a pauta toda, muda tudo. Exatamente, muda tudo. Letícia, lembrando agora, falando do feminicídio, porque eles, da violência doméstica, que eu acho que foi o judiciário, né, que criou um grupo uma vez, assim, um grupo tipo... um grupo reflexivo, né? Que reunia os homens ali, autores de... E aí a Letícia foi fazer reportagem, chegou ali e eles comemoraram. Pô, finalmente botaram uma mulher também, né? Não é só os homens que agridem, achando que ela era agressora. Eu fui fazer parte do grupo reflexivo e o único pedido que eles me fizeram, os psicólogos, é assim, tu quer entrar pra ver como é que é, tu vai entrar, mas tu vai fazer parte da dinâmica, né? Tu não pode chegar e dizer... Que tu né? é jornalista. Tu pode... Eles até falaram, depois eles explicaram, ela é repórter, mas explicaram depois. Ele disse, não, tu vai atrapalhar a dinâmica. Então, eu entrei e fiz toda a dinâmica com eles. Fiz os desenhos, fiz tudo. Uau! E aí eles diziam assim, ainda bem, até que enfim colocaram as mulheres. Mas agora, dessa de fonte também, como eu também, é que para mim assim também as coisas se intensificaram e facilitaram o fato de eu estar trabalhando também no audiovisual, na época, né, porque, e aí juntou, no jornalismo eu tive a Letícia como dupla, agora no final, eu tenho a Tatiana Sager, que é a minha dupla no audiovisual, e ela, assim, eu acho que é tão fanática por o sistema quanto eu, e às vezes a gente estava, sei lá, tomando uma cerveja, alguma coisa, e disse, vamos dar uma passada lá, ver se está tudo tranquilo no presídio, então a gente... Olha, vamos ali! Nós fomos... Vamos dar uma chegadinha no presídio ali, só pra ver tudo bem. E o Gabriel, que é fotógrafo agora, que é filho da Tati, Gabriel, ele entrou na nossa vibe. Uma vez nós estávamos sábado de noite, quer dizer, a gente foi, passamos a noite junto à fila lá de visitantes lá na penitenciária de Canoas. Passamos uma noite sábado inteira na fila. Mas aí a gente vai tirando coisas, né, da fila, por isso que eu digo dos familiares. Porque eu me lembro que na época a gente estava começando a produzir o Central, não, estava já em filmagens do Central, e eu estava também fazendo uma reportagem sobre visitantes, familiares de presos. E uma pergunta que eu sempre faço assim para as mulheres, vocês não têm medo, né, de ser traída, porque os caras estão presos e tal. E aí fiz essa pergunta e a filha, não, mas eles dão um jeito. Eu disse, mas como assim dão um jeito? Não, aí um dia que a gente não vem na visita, um traz a irmã ou a amiga da mulher e tal. E eu disse, mas você sabe, alguém já tenha sido traída, e casualmente tinha uma mulher ali, que ele disse, aquela ali foi traída já. E daí eu fui falar com ela, como e tal. E assim, era uma mulher bem mais velha, que conheceu, acho que pelas redes sociais, o rapaz, ela visitava o rapaz e tal. E aí ela teve uma gravidez de risco e não pôde visitar ele no período. E aí, lá dentro, eles têm que fazer o que eles chamam de liga, que é escrever a mulher que vai
fazer a visita íntima. E ele tirou, esse período, ele tirou ela da visita íntima e botou outra. Quando ela voltou, quis entrar, não, mas tu não é mais a visitante dele. E aí ela, assim, e tal, até porque ela botava muito dinheiro lá para ele lá sustentar. Mas aí ela, desde daquele tempo, eu fiquei com aquilo na cabeça, ela disse, não, mas se ele aprontar de novo, ele vai ver só, ele todo isso. E quando, né, falo assim, vai ver só, é alguma ameaça. Daí, no meio do ano, ela me liga, isso deve ter sido em março de 2014, no meio do ano ela me liga e diz que não estava mais com ele, porque ele saiu da prisão e foi lá viver com ela, ficou 2 dias e sumiu. E aí ela abre o Facebook dele, tá ele com outra mulher. Então, daí ela disse, não, pá. Mas só que daí depois, acho que uns 2 meses depois, eu vejo, tá ela saindo do presídio. Eu disse, tá, mas o que tá fazendo aí, fulana? Eu vim visitar. Tá, mas tu não disse que não tava mais com ele? Imagina, ele foi preso de novo. E para quem que ele ligou? Para mim. E ela foi. Mas ela disse, mas essa vez vou ter sido o último e tal. Olha, te prepara aqui, eu vou te dar alguma bomba e tal se acontecer. Chegou no final do ano, houve uma festa de Natal em que o líder que estava por sair, o líder da facção, o líder da galeria, ele botava carreiras de cocaína, assim, e os presos faziam fila para tirar cocaína, uma festa e tudo. Só que gravaram um vídeo, o vídeo chegou nela e ela me levou o vídeo. Que foi conhecido como a farra do pó, dentro do presídio. E aí ela me levou e foi um furambaço, assim, foi notícia nacional, foi para o Jornal Nacional, foi para tudo. Então a gente, assim, quando promete, assim, olha, tem que ficar em cima, porque uma hora vai vir. E foi o que aconteceu. E essa questão com fonte também, eu acho que assim, as pessoas conhecerem teu trabalho é muito importante, né? As pessoas verem, né? Que nem, ela com certeza, né, viu que tu ia levar isso adiante, né? Sim, isso é fundamental, né? E quando ela levou o vídeo, ela comentou lá com os editores-chefes da Zero Hora de Arga Gaúcha, ela disse, que o Renato vivia na minha cola, ele e a amiga dele, que no caso era a Tatiana, viviam na minha cola e tudo. Claro, sabia que nesse baralho tem vitamina. Gente, antes de continuar, quero lembrar quem nos acompanha que este é um programa de oferecimento da Vero. Quer gerar nota fiscal na sua maquininha? A Vero resolve da forma mais prática e econômica. Acesse sejavero.com.br e veja a solução perfeita para o seu negócio. Gente, o que já teve de cenas ou casos ou enfim, né, de situações que tornaram uma matéria mais chocante para vocês? O que foi algo assim que vocês pensaram que vocês nunca imaginaram que teriam que contar uma história como essa? Acho que foram várias. Nossa, muitas, assim, Bom, a lei mais ainda, né, do feminicídio deve ser mais impactante ainda, né? Feminicídio tem muitas histórias, né, que são muito difíceis de ser contadas, mas eu acho que talvez nos últimos anos, um dos casos que mais me marcou foi um caso no Litoral Norte, em que uma criança foi assassinada. Inclusive, a mãe e a madrasta vão a júri em breve por essa história. Né, e que a criança foi... Aquele caso, conforme mais a gente mexia no caso, pior o caso ia ficando, né? A criança, a gente foi para a cidade natal da criança na Serra para entender, porque ele acabou sendo assassinado no Litoral Norte, né? A mãe e a madrasta foram presas pela tortura e morte da criança. Mas a gente foi para a Serra, que era uma cidadezinha, Paraí, na Serra, onde ele foi criado. E aí em Paraí, a gente entendeu a história dele antes disso. Era uma criança morando numa cidade pequena, criada pela avó, uma criança feliz, sabe, extremamente amada. E a criança sai de lá e vai morar com a mãe e a madrasta no Litoral Norte. E a criança... Eu mostrava a foto da criança viva, obviamente, né, gente? Mas a última foto de registro que tinha dele, em questão de meses, as pessoas em Paraí não reconheciam mais ele por causa da magreza, sabe, do estado que essa criança estava, estado fisicamente mesmo, assim.
E foi um caso que foi muito difícil de cobrir, sabe? Porque quanto mais a gente mexia no caso, as histórias eram mais terríveis, assim. Claro que as pessoas vão a julgamento ainda, elas têm total direito de defesa, mas o caso em si era muito chocante, Sim, né? sim. Tudo que aparecia sobre o caso era muito chocante. É sempre muito complexo quando a gente lida com esses casos envolvendo crianças, né? Envolvendo pais, né? É muito difícil. E tu ainda cobriste eu não tive participação nesse caso em nenhum momento. Tu cobriste o julgamento do caso Bernardo ainda também. Do caso Bernardo, sim, eu cobri o caso Bernardo, que é um caso emblemático, né, em relação à violência contra a criança no estado, né? Depois a gente cobriu o caso Rafael, que foi um caso muito semelhante, né? Parecido, muito exato. semelhante, que tinha aspectos muito semelhantes. Então, esses casos que envolvem essa violência contra a criança, né, que não consegue nem pedir ajuda muitas vezes, né, essa violência familiar, esses eu acho que são os mais difíceis. São os casos que tu fica assim pensando, nossa, para onde a gente está indo, né? Desacreditar na humanidade, Exato. Para mim, assim, foi muito marcante. Eu e o Eduardo Torres, nós estávamos... Foi um desaparecimento de uma menina de 12 anos, que a família denunciou, menina de 12 anos, menina assim, lindíssima. E aquilo nos chamou a atenção, e aí começamos a receber algumas informações que teria alguma coisa a ver com facção. Poxa, uma menina de 12 anos, né, alguma coisa com facção, e a menina desaparecida... É uma criança. É uma criança. E aquele... Passou um grande tempo, e aí veio o delator e entra na história de novo. E aí ele contou o que tinha acontecido com aquela menina, que ela se envolveu ali com o grupo dele, e aí uma noite eles estão indo para casa de alguém, e ela estava fazendo várias fotos no celular. E aí alguém, o gerente da época, né, pegou o celular dela. Quem tem o celular? Daí foi ver as fotos, ela estava fotografando o caminho que levaria lá. E aí eles descobriram pelas mensagens que ela estava fotografando para indicar onde era a casa, e durante a noite, enquanto eles estivessem dormindo, ela abriria a porta para os contra, né, para os rivais invadirem e matarem todo mundo. Eles ligaram, deixaram a menina amarrada lá, presa a noite toda, ligaram no outro dia para o líder que estava esperando a informação. Não, estava na penitenciária. Não, ele nem sabia. E relataram o caso para ele, e ele só, com a frieza, desmata. E aí disse que a menina foi... Eles tinham um cemitério clandestino ali na Zona Leste. E aí disse que ela foi caminhando tranquilamente, ela sabia o que ia acontecer com ela, e aí elas mandaram se ajoelhou e decapitaram ela. Mas aí teve consequências depois, porque quando eles achavam que ela tinha 16 anos, que ela mentia que tinha 16. Quando o gerente da época, do qual o delator era a segurança, descobre que ela tinha 12 anos, e diz que ele enlouqueceu e sonhava com a guria, dizia que é tudo, e um dia o delator disse que saiu da casa onde eles ficavam, ali do ponto, e ouviu um tiro, voltou, o gerente se matou, tinha se matado. Uau. Ficou. Então, esse caso se marcou, para mim foi muito chocante, assim, chocante mesmo, assim, sabe? Até porque nós tínhamos acompanhado o desaparecimento da menina, uma criança, exatamente, né, 12 anos, e um desfecho, assim... E sobre casos marcantes, assim, sobre coberturas que marcaram a profissão de vocês, né? E não mais falando pessoalmente, a gente falou sobre desacreditar na humanidade, né? Agora, profissionalmente, assim, uma cobertura que diga, nossa, isso realmente... Eu acredito ter participado de dos três maiores casos emblemáticos na área no século passado, aqui no Rio Grande do Sul. Eu não participei do caso Kliman, né, que foi em 1962, que foi a morte do deputado, a morte do deputado, não, da esposa do deputado, que era de Santa Cruz, se eu não me engano. Isso. Depois ele morreu, foi assassinado num estúdio de rádio o ano anterior. Mas eu participei do caso Daut, morte do deputado Zé Antônio Daut. Fui o primeiro repórter a começar a cobrir o caso Daut, porque eu estava de plantão naquela noite. E tanto que quando eu recebi a informação da Polícia Militar, eu fui para o pronto-socorro, o Daut ainda estava vivo, estava na mesa de cirurgia. Depois morreu, na questão de 1 hora depois. E cobri até o final do único desfecho que teve o caso, que foi a absolvição do deputado Antônio Dexheimer, que estava sendo acusado de ser o autor do crime. Foi o único desfecho que o caso teve.
Ninguém foi preso, ninguém pagou por aquele crime. Participei desse e o outro, né, tá no Coletivo TV. registrado. O outro que é a fuga do Melar, exato. Que é considerada uma fuga cinematográfica, Cinematográfica, né? A gente falou exatamente. bastante sobre isso. Essas duas maiores coberturas que eu participei. E Chile? Eu acho que o júri do caso Bernardo, para mim, foi muito emblemático. Era um caso, né, que as pessoas, a cidade parou, o estado estava todo, né, ligado nesse julgamento, teve transmissão online, né, o estado estava todo. Então, acompanhar todo o julgamento, depois teve um segundo julgamento ainda, né. Eu acho que foi o mais emblemático. A gente foi antes para a cidade, fez uma prévia, né, teve que retomar toda a história. Aí depois a gente passou a semana toda cobrindo isso, foi bem emblemático mesmo. E no ano passado eu cobri os 10 anos da Boate Kiss, né? Foi uma semana também de programação 10 lá. dias. Eu não cobri a Boate Kiss na época, porque foi justamente um período em que eu saí do Jornal Gazeta do Sul, eu viajei no dia, eu estava indo fazer um intercâmbio. Uau. Eu viajei no dia 27 de janeiro de 2013 para fazer um intercâmbio na Irlanda. E aí eu saí do jornalismo policial naquele período, né? Se eu estivesse na Gazeta do Sul, teria coberto. No dia mesmo. Exatamente no dia da viagem. No dia do que aconteceu o incêndio. E, nossa, eu lembro também, cheguei em São Paulo, assim, na escala, e tava na TV, assim, Santa Maria, tantos mortos. E eu pensei, aqui também tem Santa Maria. Achei que era uma outra coisa, não de forma alguma. Rindo das coincidências, né? Assim, não do fato, mas é curioso quanta coincidência, daí tu vê. Nossa, de forma alguma, eu imaginei que era a nossa Santa Maria. Exato, que era a nossa Santa Maria. E aí olhei, e só quando eu cheguei lá que eu fosse saber a dimensão, né? Porque a viagem foi longa, foi lá que eu fui entender a dimensão da coisa. E claro, não estar aqui nem te faz saber a dimensão, né? Mas agora, para os 10 anos, a gente voltou a Santa Maria um mês antes e contou toda essa trajetória dos últimos 10 anos dos pais a partir da ótica de uma mãe. Essa foi uma matéria bem emblemática, assim, para mim, da Dona Cida. A Dona Cida, ela é mãe de um dos jovens que morreu na Kiss, o filho dela estava com 19 anos, e ela tinha adotado o filho. Ela adotou ele muito pequenininho, assim, ela não podia ter filhos e adotou ele com pouquinhos dias de vida, assim, uma semana de vida. E ela estava... Como é que a gente escolheu a Dona Cida para contar essa história, né? Tantos pais, né? Né? Muitos pais, né? Qual o critério? Ela? A gente, quando estava preparando o material para os 10 anos, ao olhar o material fotográfico, a gente viu que a Dona Cida estava em todos os momentos, entende? Toda vez que tinha uma foto sobre a Boate Kiss, um protesto, uma audiência, qualquer coisa que tinha sobre a Boate Kiss, a gente via a carinha dela se repetindo, né? Ela foi uma mãe incansável, ela é uma mãe incansável. E a gente resolveu contar a história dela em cima disso. E aí a gente fez uma grande reportagem retomando esses 10 anos, né? Eles têm muito esse sentimento, né? De que muita gente não quer mais ouvir falar disso, mas para as famílias isso é muito vivo ainda, né? Com certeza. Então, para mim, foi bem marcante, assim, e vai voltar a ser, né? Porque em breve a gente vai ter outro julgamento. Aliás, a Boate Kiss, assim, a gente trabalhou só na retaguarda aqui, né, no dia, mas até vários colegas, eu me lembro, assim, no Diário Gaúcho, a gente publicaram, assim, acho que um dos dias mais tristes, assim, no Diário Gaúcho, porque trabalhar em cima disso, assim, esse caso, assim, eu acho que deve ter sido muita estrutura para cobrir um caso desse, né? E a gente sabe, né, que uma das coisas, assim, para mim, assim, mais difíceis dentro do jornalismo, eu digo, não é nem entrar, digamos assim, em questões ligadas ao crime organizado, mas uma das coisas mais difíceis que eu tenho é falar com familiar de pessoas de pessoas mortas, falar com mães, pais que perderam filhos, uma das coisas mais... Eu lembro da gente eu cobri o 2013, né, lá no fato, sempre sob a ótica da imprensa, né, porque a gente sempre foi o veículo dos veículos, e eu tive muitos relatos de jornalistas dizendo isso, assim, quanto era difícil. Entrevistar familiares naquele momento. E a gente também esteve no julgamento lá nos 10 dias no fórum. Muitas das histórias que a gente também reviveu e a gente entrevistou de novo jornalistas que a gente já tinha conversado da primeira vez, e o sentimento é sempre esse, né? Mas, gente, pra gente finalizar e enfim, né, a gente tem aí um tempo para entregar, o que todo jornalista
policial precisa saber, né? Porque a gente falou a relação com a fonte, medo que é intrínseco ao ser humano, essa linha tênue de como escolher contar a história, né? Tem tudo isso envolve, é muito maior o jornalismo policial do que aquelas páginas que a gente lê, né? Que a gente, enfim, ou que uns documentários que a gente assiste, tudo por trás. Então, seja para quem se interessa pela área, seja para quem está entrando, ou seja para quem não conhece, o que todo jornalista policial precisa saber? Quer começar? Eu acho assim, em primeiro lugar, assim, acho que, em primeiro lugar, a Letícia falou uma questão, acho que importante lá, né, quando a gente faz a escolha, por que a gente... Porque a gente, eu acho que é preciso contar histórias, entende? A gente tem que humanizar e não trabalhar com estatísticas só, certo? Está elevado o número de mortes violentas. Sim, tá. A estatística é importante. Importante, exato. Mas tem histórias por trás. E aí é que é a questão, que é difícil, mas que a gente fale, né, dos familiares. Eu me lembro, assim, uma coisa, algo que me chocou bastante, e aí também envolvia, né, filho adotado, mas que é filho adotado ou não, claro. É filho. Eu me lembro que saiu uma nota de um assassinato. E aí na nota diz assim, homem assassinado em tal lugar, e uma notinha bem pequena. E aí uma mulher ligou para o jornal e disse, olha, não era assim, não era um homem, quer dizer, não era um homem qualquer, era o meu filho. Tinha 14 anos, se eu não me engano. Nossa. E aí ela veio e quis contar a história, né, que ela acabou perdendo o filho por tráfico, porque que ele dizia assim, que os estágios que ele fazia, ele ganhava X, no tráfico ganhava bem mais, ele disse que, né, e os traficantes presenteiam com isso. E ela quis que contasse uma história, fez questão. Então a gente tem que ter isso, né, assim, em primeiro lugar, isso, humanizar. Humanizar. Legal. E mesmo até, porque uma coisa assim, que muitas vezes, às vezes a gente é criticado quando humaniza mesmo as histórias daqueles que estão envolvidos com crime, etc. Mas as pessoas têm que entender, por exemplo, que ali, por trás daquele jovem morto no tráfico, tem uma mãe, normalmente. A mãe dele não queria aquilo. Não foi isso que ela desejou. Não foi isso que ela desejou. Então, tem que se ver tudo isso, é uma das coisas assim que eu digo isso, tem que saber que são seres humanos, entende? Que são histórias de seres humanos. Ficar longe do conceito esse de que bandido bom é bandido morto. É violência igual. E eu acho que também o jornalista policial tem que saber os seus limites, né? Tem que saber os seus limites, ele tem que saber que ele não é juiz, ele não é promotor, ele não é policial, ele é um jornalista. Ele é um contador de histórias. Um contador de histórias, exatamente. Então ele tem que saber isso, principalmente. Ele não está ali para julgar, não está ali para, certo? Para, através do seu trabalho, estar fazendo julgamentos, principalmente julgamentos prévios, ou condenando ou absolvendo. Não, ele tem que estar ali contando os fatos, né? Através de testemunhas ou do que seja, mas fazendo o trabalho jornalístico, não tentando entrar no trabalho dos operadores do sistema jurídico criminal. Eu acho que ter esse entendimento de que a segurança pública ela é muito mais complexa do que ela parece é essencial, né? A gente entender que criminalidade ela não é uma pessoa que acorda e diz assim, hoje eu vou virar criminoso, né? Eu acho que ter esse olhar é muito importante, né? Para que isso faz com que tu esteja aberto a contar as histórias da melhor forma possível, né? Isso faz com que tu consiga bater na porta de uma mãe que o filho cometeu um latrocínio, para que tu entenda o que aconteceu, né? O que houve nessa trajetória, né? Por que isso aconteceu? Eu acho que isso é fundamental, sabe? Ter essa visão, ter esse entendimento, ter empatia com as histórias, né? Eu acho que é fundamental. Saber o momento de recuar, né? Às vezes vai ter momentos em que tu vai precisar recuar, né? Que tu vai chegar diante de uma família que está tão destroçada com o que aconteceu que tu vai ter que simplesmente ser humano e dizer, olha, isso aqui é uma reportagem, não é a tua vida, né? Isso aqui, eu tô fazendo uma reportagem, né?
Então, eu acho que conseguir fazer esse equilíbrio faz com que o teu trabalho também cresça bastante, que as pessoas te respeitem enquanto profissional, né? E que tu consiga fazer um trabalho consistente que vai te trazer boas histórias no momento certo. Eu acho que é isso. E entre os limites também dizer isso, né? Saber o limite, até onde tu pode ir também, porque tu não tem que... botar a tua vida em risco. Saber o limite, certo? O limite. Ainda que a adrenalina seja sempre, mas né? exatamente, mas a gente não tá ali para morrer. Perfeito. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu tinha certeza que ia ser uma aula, assim, que ia ser realmente um episódio pra gente aprender. Porque, como eu disse, o jornalismo policial ele é muito mais do que aquilo que a gente vê, né? A gente tá falando também de profissionais, né? Que praticam... Existe todo um produto jornalístico ali sendo criado, mas também seres humanos com seus medos, suas estratégias de contar histórias, enfim. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E como vocês sabem, aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.